dermatite seborreica. Veja, para quem já viu a nossa discussão de psoríase, eu sempre gosto desses diagramas aqui em que a gente vê as interleucinas, os linfócitos. A gente discute bastante isto nas nossas aulas teóricas aqui no Ítalo Dermatologia. E na dermatite seborreica, a gente tem então os nossos lípides, né, que são produzidos, e lá no extrato córneo, a malacésia pega os nossos lípides e transforma em ácidos graxos livres. E eles produzem uma resposta inflamatória, né, com a ativação de interleucinas, ativação de linfócitos, envolvimento de resposta imune inata através de Toll-like receptor. Então, você tem toda uma resposta inflamatória desencadeada pelos seus lípides que alimentam a malacésia, que degrada os ácidos graxos, a própria presença da malacésia, ativação de linfócitos, de neutrófilos. Então, você tem todo um processo inflamatório que tem uma relação com malacésia e oleosidade, né? Por isso, os nossos tratamentos, eles são voltados para conter a inflamação e a malacésia. Eventualmente, a gente também atua na oleosidade. Então, é importante de falar para o paciente que a dermatite seborreica é uma doença crônica. Ela acomete mais ou menos 40% da população, né? 90% dos indivíduos têm lesão no couro cabeludo. Então você vê assim um pouco de descamação perto do nariz, sobrancelha num paciente seu. E você fala assim, será que isso daqui é dermatite seborreica? Deixa eu dar uma coçadinha no couro cabeludo e ver se há uma descamação no couro cabeludo. Havendo essa descamação no couro cabeludo, aí você já vai pensar muito mais que deve ser dermatite seborreica, porque 90% dos pacientes têm descamação no couro cabeludo, em torno de 70% dos pacientes têm descamação na face. Existem outras localizações para dermatite seborreica. Tem paciente que tem no meio do tórax, dermatite médio torácica de Brock, né? Dermatite seborreica também. Tem gente que tem o azar de ter até na região genital. Então, mas de qualquer forma, tratamento de dermatite seborreica visa ao controle e não a cura. O que é bastante frustrante, o paciente vai falar para você assim, nunca ouvi dizer que dermatite seborreica, caspa não tinha cura. Sim, é por isso que ele está aqui, passando em consulta, porque ele não sabe. Mas é uma zona de conflito para nós, né? O paciente com essas colocações dele assim, nunca ouvi dizer, não sei, porque tal pessoa falou isso. É sempre um confronto que cabe a você encontrar a sua melhor maneira de enfrentar. Eu procuro explicar para o paciente centenas de vezes, se necessário for, a mesma coisa até que o paciente entenda. Resulta em reclamação, ouvidoria, em todas essas coisas, mas é o meu caminho. Eu não acho interessante mentir para o paciente, né? A mentira na medicina, ela tem a sua função, né? Quando o paciente tem uma doença terminal, você não vai falar para ele que daqui a um mês ele já não deve mais estar entre nós. Então você mente. Agora, mentir para o paciente assim, não, então, vou curar sua caspa, viu? Você não vai curar a caspa, você vai controlar. Quando o paciente parar de usar o shampoo, quando o paciente parar de usar a loção, ele vai voltar a piorar. Então você vai oferecer o controle, né? E não a cura. Então, dermatite seborreica, doença crônica, a gente vai usar muitos anti-inflamatórios e antifúngicos para tratar em vários veículos. Shampoo, espuma, creme, gel, loção, solução. Muito comum a gente ver paciente mais velho que usa Celsum ouro. Celsum ouro é sulfeto de selênio, queratolítico, ajuda a remover as escamas. Como eu já falei na nossa aula de psoríase, né, que houve uma época em que a gente gostava de tentar remover essas escamas, tanto na psoríase como na dermatite seborreica. E muito do que eu falar aqui de tratamento tópico vale para a psoríase do couro cabeludo e vale para a dermatite seborreica. É claro que tem o seguinte, quando a gente pensa em psoríase do couro cabeludo, a gente imediatamente pensa em tratamento sistêmico, porque psoríase no couro cabeludo é uma área especial. Então é um paciente que tem um risco maior de ter as comorbidades da psoríase, principalmente a artrite psoriásica. Por isso a gente vai fazer tratamento sistêmico. Tem acometimento de área especial, tratamento sistêmico. Mas sim, tratamento tópico para uma psoríase do couro cabeludo se confunde bastante com o próprio tratamento da dermatite seborreica do couro cabeludo. E o sulfeto de selênio é uma coisa que os pacientes mais velhos gostam bastante de usar, é aquele que pode causar descoloração, né, nos cabelos do paciente. Só para falar de uma curiosidade desse sulfeto de selênio Celsum ouro, aparece até em livros mais antigos, em guias para o clínico, né? Não é o que a gente vai usar, não é o nosso dia a dia. Corticoides a gente usa bastante, do mesmo jeito que a gente usa para psoríase,
E, do mesmo jeito que na psoríase a gente gosta de combinar com um antifúngico, aqui também a gente gosta de combinar com um antifúngico, né? Se você usar só o corticoide, então, estou usando um clobetasol loção capilar para tratar minha dermatite seborreica. Pinguei lá as 20 gotinhas, 7 noites, gostei, sumiu minha dermatite seborreica. Vou continuar usando. Vou continuar usando, eu vou diminuir a resposta imune celular e a malacésia vai começar a se multiplicar. Lembra que a gente falou que a malacésia é importante no quadro clínico? A malacésia vai começar a se multiplicar e o quadro clínico vai recrudescer, vai voltar. Então, só o corticoide não dá. Ah, não posso usar só o corticoide durante 7 a 10 dias e depois parar? Sim, você vai diminuir a inflamação, diminuiu a sua resposta imunicelular, logo depois que você parar o corticoide, a inflamação volta com tudo porque está cheio de malacésia. Então a associação com o antifúngico ela é muito importante, né? Então vários estudos evidenciam inclusive que o gel de cetoconazol foi mais efetivo e seguro em comparação com o dipropionato de betametasona ou creme de hidrocortisona. Creme quando a gente está pensando em tratar, por exemplo, a face. Agora, já que o clobetasol ele é um anti-inflamatório bastante eficaz, será que não tem um jeito de usar clobetasol? Pois é, a indústria farmacêutica pensou em algumas formas. Hoje a gente usa clobetasol, pinga lá as gotinhas, lava no outro dia de manhã para não dar foliculite e tal, ok. Mas será que não tem um outro jeito de usar o clobetasol? Então, estudou-se e está no mercado o clobetasol na forma de shampoo, ClobX shampoo, né? Shampoo de propionato de clobetasol. Eu escrevo sempre shampoo como é escrito em português, né? Que é com X e sem acento no U. Esse é o jeito de escrever shampoo. 2 vezes por semana, por 4 semanas, né? E com um resultado bem interessante. Só que, neste modelo de tratamento, você não estaria usando um antifúngico, e a gente sabe que a malacésia ela é muito importante. Então, embora possa ser uma opção interessante para um curto intervalo de tempo, usar só o shampoo de clobetasol, ClobX shampoo, não é a minha sugestão para você, não é aquilo que eu digo para você que no longo prazo vai controlar a doença do paciente. No longo prazo, você vai usar o shampoo de cetoconazol e o clobetasol, você pode usar sim, mas na forma de loção capilar. Os produtos separados, né? E não o shampoo de clobetasol, sim o shampoo de cetoconazol e o clobetasol loção capilar. Então, os antifúngicos eles são bastante eficazes no tratamento da dermatite seborreica, pelo papel que a malacésia desempenha, decompondo os nossos lípides em ácidos graxos livres, né? A 2%, cetoconazol é bem efetivo e bem tolerado, pode ser usado em qualquer área do corpo, para o couro cabeludo na forma de shampoo, para a face, para o corpo na forma de creme, né? 2% também é shampoo, 2% é importante para a profilaxia. A gente sempre usa aqui nos nossos ambulatórios, né? Então você vai ter lá um período de tratamento, que eu vou mencionar a seguir, e depois do período de tratamento, né? Tratamento. Cetoconazol shampoo, ClobX, loção capilar, clobetasol loção capilar. Tratou por 7 a 10 dias. Manutenção. Com o que se faz? Cetoconazol shampoo, 2 a 4 vezes na semana. O resto da vida, ou até voltar a piorar. Voltou a piorar, volta para a fase de tratamento, em que usa o shampoo e o clobetasol, né? Mas cetoconazol shampoo, muito interessante para a manutenção. E é melhor tolerado do que o clássico sulfeto de selênio Celsum ouro. Lembrando de novo que a cosmética do cetoconazol pode não ser tão agradável para algumas pessoas e que os shampoos então que tem as hidroxipiridonas, como ciclopiroxolamina, Stiprox, Stiproxal, seriam shampoos com uma cosmética mais tolerável, né? Kerium, Kertiol, tem proctanolamina, são parentes da ciclopiroxolamina. Ricardo, eu já vi gente tratando dermatite seborreica da face com tacrolimus, Protopic, Tarfic. É uma boa opção? Olha, eu até acredito que uma boa parte das pessoas que prescrevem não tem ideia de por que está sendo prescrito ou da complexidade que envolve o uso do tacrolimus para tratar dermatite seborreica. Porque é bem interessante. O tacrolimus ele é um macrolídeo, ele tem propriedades antimicrobianas. Contra quem? Quem que o tacrolimus é capaz de agredir? Levedura, como a própria malacésia. Então veja só, tacrolimus é anti-inflamatório, a gente usa para várias condições inflamatórias, como dermatite seborreica, e
agride a malacésia. Então seria muito interessante, é um único princípio ativo que atuaria tanto na inflamação como na malacésia. A grande questão é que ele pinica quando você passa na pele, então tem que manter na geladeira, e que o poder anti-inflamatório não é lá tão grande coisa como a gente vai ver na aula de dermatite atópica. Então sim, você atende um paciente que já usou cetoconazol shampoo para lavar o rosto, para lavar o couro cabeludo, aí usou as 20 gotinhas de clobetasol por 7 a 10 noites no couro cabeludo, usou um corticoide no rosto, né? Uma desonida, por exemplo, 2 vezes ao dia por 7 a 10 dias. O paciente melhora, mas ele pergunta para você assim, então, doutor, não tem uma coisa diferente? Porque eu já usei vários corticoides, já usei vários shampoos, não tem uma coisa diferente? Então, a coisa diferente é esta. Se você quiser experimentar, quiser falar para o seu paciente, olha, então, é possível tratar com o tacrolimo, que atua tanto no fungo como na inflamação. Vai ser brilhante? Não vai ser brilhante, mas é uma opção para você usar. Lembrar que o tacrolimo 003 pode ser usado a partir dos 2 anos de idade, 01 a partir dos 16 anos, então tem propriedades contra a malacésia, né? E o pimecrolimo, que também é um inibidor tópico da calcineurina, a partir dos 3 meses de idade, daria para usar numa dermatite seborreica nessa faixa etária. Ricardo, há tratamento oral para dermatite seborreica? Sim, é possível. Tratamento oral para dermatite seborreica é possível. Por exemplo, com itraconazol. Por exemplo, com isotretinoína, Roacutan. Não é? Então, itraconazol você pode fazer 200 mg por dia por 7 dias, associar um corticoide tópico para você diminuir a inflamação, e o itraconazol trataria a malacésia, e depois você deixaria o itraconazol 200 mg por dia, né? 2 vezes num mesmo dia, a cada mês, como manutenção. Seria uma opção interessante, tratamento de manutenção. Isotretinoína, ela é brilhante para tratar acne, né? Brilhante para tratar acne. 80% de taxa de cura, embora pouco mais de 30% dos pacientes aqui não precisem de um creminho para controlar a acne depois que acabam o Roacutan, né? Então, trata acne com Roacutan, 80% de taxa de cura. Significa que 80% dos pacientes não precisarão tomar Roacutan de novo, não precisarão de nenhum tratamento sistêmico para acne como antibiótico. Mas na realidade, só 30% dos pacientes é que não precisam de nada mais. Os outros pacientes vão precisar de uma terapia de manutenção, um epiduo, por exemplo. Para tratar dermatite seborreica, isotretinoína, Roacutan, não é tão eficaz, não é tão memorável. A gente tem doses, tem Consenso Brasileiro para o Uso da Isotretinoína, um documento de 2020, está nos Anais Brasileiros de Dermato. Marco Rocha, um amigão que fez dermato comigo, participa de todos os eventos que existem de acne, né? E tem lá, então, uma dose que você poderia usar por alguns meses para melhora. Profilaxia, como eu disse, tratou dermatite seborreica, tratou a crise usando antifúngico e corticoide. Antifúngico na forma de shampoo, pode usar para lavar o couro cabeludo, pode usar o shampoo de cetoconazol como sabonete líquido para lavar o rosto, e aí usou o corticoide, 20 gotinhas de clobetasol à noite, 7 a 10 noites, desonida creme 2 vezes ao dia, ou mometasona creme 2 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias no rosto. Tratou, melhorou. Manutenção, cetoconazol shampoo, para lavar o rosto, para lavar o couro cabeludo. No rosto a gente usa cetoconazol shampoo como sabonete líquido. O shampoo é um sabonete líquido, né? Tem shampoo para bebê, que está escrito assim, shampoo da cabeça aos pés, né? E você pode fazer a profilaxia também, então, com o itraconazol. Há várias maneiras de prescrever. 2 comprimidos de manhã, 2 à noite, 1 dia do mês, 2 comprimidos, 2 dias seguidos do mês. Há várias maneiras de prescrever itraconazol como profilaxia, a perder de vista. Nosso dia a dia, então, né? Como é que fica? Cetoconazol shampoo como pré-lavagem o resto da vida e como sabonete líquido na face. O que eu quero dizer como pré-lavagem? Então, coloca o cetoconazol shampoo na palma da mão, mergulha os dedos da outra mão, aplica no couro cabeludo, deixa por 5 a 10 minutos, enxágua e no mesmo banho pode usar o seu shampoo e o seu condicionador habituais. Posso usar até condicionador? Pode. Condicionador é uma substância catiônica, é um silicone, não é alimento de malacésia, não piora a caspa, só tira a carga elétrica do cabelo, então faz repulsão eletrostática desaparecer. Lembra que quando você bota a mão naquela bola lá de Van der Graaf que tem eletricidade, o cabelo arrepia? Por causa da repulsão eletrostática. O condicionador tira a carga elétrica do cabelo e faz o cabelo assentar. Não causa caspa, não aumenta a oleosidade, não é isto.
Pode usar o condicionador do jeito que você quiser, pode usar o shampoo que você quiser, desde que antes você faça a pré-lavagem com cetoconazol shampoo. E no rosto você vai manter lá as 2 vezes que você lava o rosto no dia, lava com cetoconazol shampoo. Mas na crise, então, cetoconazol shampoo para o couro cabeludo e para a face. E, na crise, clobetasol loção capilar 20 gotinhas, uma vez ao dia por 7 dias. E aí eu escrevo sempre na receita, não repetir antes de 30 dias, que é para o paciente não ficar usando sempre o corticoide e favorecer o desenvolvimento da malacésia, que levaria à piora do quadro clínico. E para o rosto, para a pele do rosto, meio do tórax, mometasona ou desonida 2 vezes ao dia por 7 dias. E também escrevo não repetir antes de 30 dias. O que significa que o paciente fica usando sempre o cetoconazol shampoo, seja no couro cabeludo ou na face. E nas crises, clobetasol 7 dias para o couro cabeludo, não repete antes de 1 mês. Para a face, desonida ou mometasona 2 vezes ao dia por 7 dias, não repete antes de 1 mês. Com isso você consegue controlar o paciente pelo resto da vida da dermatite seborreica dele. Não controlou? Biopsia esse couro cabeludo. Eventualmente o que o paciente tem é uma psoríase que acomete só o couro cabeludo. 25% dos pacientes têm psoríase só no couro cabeludo. Nessa linha ainda de falar de afecções seborreicas, da oleosidade da pele, aí gostaria de falar um pouco sobre acne, sobre a acne. Ah, Ricardo, eu sou mulher, eu tenho acne, minha acne sempre piora ali próximo da ovulação e um pouco depois. Sim, isso acontece com todo mundo. Por quê? LH e FSH que aumentam aqui no período da ovulação, eles são pró-inflamatórios. A progesterona que aumenta depois também tem uma ação androgênica. Então assim, você piorar da acne quando você ovula ou pouco depois é natural, não significa que você tenha um problema hormonal. É o que acontece, é o que é resultado dos nossos ciclos hormonais, só isto. Não significa que eu não investigue a parte hormonal de mulheres com acne. Virtualmente em 100% dos casos eu vou pedir os exames, Porque a gente tem lá 20% das mulheres que têm ovário policístico, em metade delas há inclusive a hiperinsulinemia, 2% da população tem deficiência parcial de 21-beta-hidroxilase, então aumenta 17-OH-progesterona, 5% das mulheres em algum momento da vida vão ficar hipotireoideias, E os hipotireoideus têm, por exemplo, uma metabolização lentificada dos andrógenos, uma piora da acne. Então sim, eu vou investigar a parte hormonal, mas não porque a acne piora na ovulação ou logo após a ovulação. O conhecimento sobre a acne tem evoluído bastante, A gente pensava que o evento fisiopatológico inicial da acne era a queratinização folicular anormal, a formação do comedão, do cravo. Hoje a gente pensa na acne como uma doença autoinflamatória, em que há uma ativação da resposta imune inata e talvez a queratinização folicular seja uma resposta a esta inflamação. Então, está inflamado e por isso ocorre a hiperqueratose, mais ou menos como o que acontece na hidrosadenite, que a gente trata bastante aqui, inclusive, no nosso ambulatório, hidrosadenite. A gente tem muitos pacientes, tanto com adalimumab como com secukinumab, para tratar hidrosadenite. Então, conhecimento sobre a acne tem evoluído bastante, é uma afecção autoinflamatória, ativação da resposta imune inata. E, além disso, a gente tem o seguinte, a própria classificação da acne em graus 1, 2, 3, 4 e 5 tem mudado, mas para efeito didático aqui, eu vou usar muito a classificação em leve, moderada, grave e também segundo os graus, Isto nos permite uma desenvoltura aqui. Então, a gente tem tabelas falando sobre como tratar. Alguém que tem só comedão, que tem só cravo, aquele nariz com um monte de pontinho escuro que parece um morango, um retinoide tópico, um Vitacid Gel 0025, tá excelente. Um Adapaleno 0,1 de Ferim, tá excelente. Começou a ter pápulas e pústulas, então bolinhas vermelhas, bolinhas amarelas, aí você já tem que associar um antimicrobiano. A minha preferência é pelo peróxido de benzoíla, então daí você já deduz que eu gosto bastante de usar Epiduo. Por quê? Como antimicrobiano eu prefiro o peróxido de benzoíla e não uma clindamicina, porque a clindamicina depois de 90 dias começa a criar pressão para emergência de cepas bacterianas resistentes. Então, como é um adolescente, um adulto jovem que tem acne, vai continuar tendo acne durante 5 a 10 anos, então eu vou precisar desse produto tópico para controle de uma acne grau 2 papulopustulosa. No longo prazo, melhor usar o Epiduo, porque aí eu não tenho esse problema de, com clindamicina só pode até 90 dias. Não. Peróxido de benzoíla posso usar indefinidamente, o retinoide também indefinidamente. Tratamento tópico para uma acne grau 2, papulopustulosa, quando pega só cabeça e pescoço.
Se essa acne papulopustulosa já pega o tronco também, aí a gente vai ter uma acne moderada, papulopustulosa, e a gente já vai pensar em antibióticos orais. Se a gente tem nódulos, a gente também vai pensar em antibióticos orais. E quando você tem uma acne conglobata, uma acne nodular conglobata, a gente vai pensar em isotretinoína. Isotretinoína serve para pacientes que têm cicatrizes físicas ou emocionais, acne nodular conglobata e paciente que fez outros tratamentos e que não teve uma boa resposta terapêutica. Veja só, esse guideline aqui da Global Alliance fala, inclusive, da terapia de manutenção com retinoide tópico ou com retinoide mais peróxido de benzoíla. Veja, como eu disse, prescreveu Roacutan, cura 80% dos casos. Mas, na realidade, só 30% dos pacientes é que não vão precisar usar mais nada. Os outros pacientes, mesmo que se curem, significa que eles não vão ter que tomar antibiótico, não vão ter que tomar isotretinoína de novo, mas eles vão precisar de uma manutenção. Então veja só, mesmo o paciente que usa isotretinoína vai precisar ficar usando o Epiduo durante os próximos 5 a 10 anos. Eu escrevo isso na receita, eu explico isso para o paciente. Antes de iniciar, inclusive, o tratamento com Roacutan, eu falo assim, ó, você vai tomar Roacutan, a gente vai pegar essa sua pele que tem uma acne severa e vai transformar essa acne numa acne leve, no máximo moderada, que você vai conseguir controlar com os tratamentos tópicos. Eu não vou deixar a sua pele isenta de acne, eu vou deixar a sua pele normal, e o normal é ter uma ou outra espinha. Você só não terá uma ou outra espinha se você fizer um tratamento de manutenção. Quando a gente fala de retinoides, inclusive, a gente tem vários retinoides, né? A gente tem vitamina A, que é um álcool retinol, que pode ser convertido em retinaldeído, que pode ser convertido em ácido retinóico em que todas as ligações são trans. Né? Lembra lá da química? Ligações trans? Então, o ácido retinóico ou tretinoína, que é outro nome, né? Ácido retinóico ou tretinoína, tem todas as ligações trans. Quando a gente usa isotretinoína, a gente está usando o ácido 13-cis-retinóico. O Roacutan é um isômero do ácido retinóico. Então, ao invés de todas as ligações serem trans, a ligação que parte do carbono 13 é cis. Ácido 13-cis-retinóico ou isotretinoína. Isso só para te dar uma noção, né? Existem livros sobre os retinoides. Retinoide pode ser usado por via sistêmica, vesanoide, ácido retinóico, para tratar LMA M3, que tem a sua quebra cromossômica bem lá no gene do receptor de retinoide. Então, os retinoides eles são muito versáteis, né? E quando a gente pega as estruturas químicas aqui, né? A gente vai pegar a estrutura química, por exemplo, do adapaleno, um monte de anel aromático, olha só, um monte de anel aromático. Quando a gente pega a estrutura do ácido retinóico, tem só um anel aromático e várias duplas ligações. Esta molécula aqui, ela é muito mais frágil. Ela não tolera estar no mesmo tubinho com o peróxido de benzoíla. E é por isso que a gente só tem no mercado adapaleno, um monte de anel aromático, com peróxido de benzoíla. Não tem tretinoína, ácido retinóico, com peróxido de benzoíla, porque a tretinoína se quebraria. Essas duplas ligações se quebram quando expostas ao peróxido de benzoíla. Tem que ser adapaleno mais peróxido de benzoíla. Retinoide tópico a gente usa para o tratamento de acne não inflamatória, comedão, acne inflamatória, pápula, pústula, e aí a gente associa com os antimicrobianos. Né? O primeiro retinoide que a gente começou a usar foi a tretinoína, também chamada de ácido retinóico, todas as ligações trans. All Trans Retinoic Acid, por isso ATRA. Em alguns textos a gente vai encontrar assim, ATRA síndrome, síndrome ATRA. Né? Os retinoides, eles são capazes de se ligar em receptores na nossa pele, RAR e RXR. E é assim que eles desempenham o seu papel, quase como se fossem hormônios se ligando em receptores. O que isto quer dizer para nós? Quer dizer que você vai passar lá o Epiduo no seu rosto à noite ou vai passar o seu Vitacid, que é só ácido retinóico, 0025, Vitacid gel. Quanto que você deve usar do produto para tratar o seu rosto? Meio grama, unidade da ponta do dedo, uma ervilha. Uma ervilha. Se você usar mais do que isto, você vai estar colocando mais produto do que o necessário, mais produto do que você tem receptor suficiente na sua pele para ele se ligar. Então, não adianta passar muito produto, não vai ter um efeito superior, porque você tem um número limitado de receptores lá na sua pele em que o produto pode se ligar. Receptores de ácido retinóico, RAR, e receptores X retinoides.
né? Quando o ácido retinóico, inclusive, se liga no seu receptor, ele desencadeia a transcrição de vários genes, né? Veja, é um mecanismo de ação muito semelhante ao dos hormônios. Os retinoides, eles diminuem a adesão entre os corneócitos, entre os queratinócitos ali da nossa camada córnea, e essa camada córnea se desprende da superfície da pele, por isso que a pele fica mais viçosa, né? Você elimina a camada de células mortas. E dentro do próprio ósseo folicular, você também tem o desprendimento dos queratinócitos, você desentope o poro. Isto teria um raciocínio lógico por trás, né? Principalmente na época em que a gente ficava pensando que queratinização folicular anormal era o evento fisiopatológico inicial da acne. Hoje, quando a gente pensa que é uma doença autoinflamatória e que a queratinização anormal do folículo é um evento secundário, tem também o seu racional de uso, mas não estaria então na base do tratamento da doença, né? A gente teria que pensar em outras abordagens para diminuir a autoinflamação. Muito bom. Os retinoides ainda atuam na resposta imune inata, via Toll-like receptor do tipo 2, que é o mesmo Toll-like receptor da resposta imune inata da dermatite seborreica. E, como diminuem a espessura da camada córnea de células mortas, aumentam a penetração dos outros princípios ativos que você estiver usando. A própria molécula dos retinoides tem uma fotolabilidade, né? Exposta à luz do sol, luz do dia a dia, a molécula se quebra e fragmentos da molécula do retinoide são inclusive bem mais irritantes do que a própria molécula do retinoide. Por isso, a gente usa os retinoides à noite. Me lembro que quando eu fazia residência tinha um produto chamado Isotrexol, que era isotretinoína junto com um fator de proteção solar. Não se faz isto, né? A gente não usa isto, porque as moléculas dos retinoides são fotoláveis. Então a gente não usa retinoide durante o dia. Aqui só para ter uma ideia de preço, né? Vai tratar uma acne grau 2 com Epiduo, adapaleno 0,1, peroxibenzoíla 2,5, R$110. Existe um Epiduo chamado de Forte, que tem o adapaleno 0,3. Não parece ser muito mais eficaz, teria um potencial maior para irritar. Usa meio grama, unidade da ponta do dedo, para tratar o rosto todo. Então, uma ervilha, uma pérola, para tratar o rosto todo. Como tem efeito de tratamento e de prevenção da acne, não é para passar só onde tem espinha, não é para colocar um pinguinho assim onde tem espinha, não, é para usar meio grama para o rosto todo. Trata onde tem espinha, previne onde ainda não tem espinha. Gosto muito de usar porque sou muquirana, mão fechada, baratinho, tretinoína, Vitacid gel, 0025. Custa R$35, R$40, se tanto. Excelente retinoide, é a tretinoína, o ácido retinóico, né? Também uma ervilha para você usar no rosto toda noite. É atualmente o que eu uso para prevenir e tratar envelhecimento, prevenir e tratar acne. Eu tomei Roacutan 4 vezes. Muito bom. Pode usar na forma de creme? Pode. É que a questão é que o paciente que tem o rosto oleoso, já teve bastante acne, como é o meu caso, tem aversão a passar creme no rosto. Então, quem teve bastante acne como eu, prefere usar produto na forma de gel alcoólico, assim, se sente até cheiro de álcool, desentope o nariz. E você tem um tratamento bom para acne com uma cosmética que o paciente acneico aceita. Mas nada impede você de usar também tretinoína 0025 na forma de creme. Existem concentrações superiores, parecem não ser superiores do ponto de vista de melhora da acne, pela razão que eu acabei de falar, que você tem um número limitado de receptores em que o retinoide pode se ligar na sua pele. Adapaleno, muito bom, usei durante bastante tempo o Diferin 0,1. Quem fala para você que irrita a pele é porque passou mais do que deveria. O Diferin também já houve 0,3, mas não tem mais no mercado, agora só Diferin, Adapaleno, Dalap, Adacne, Adapel, todos eles 0,1, não tem mais 0,3 puro, né? O 0,3 é o associado ao peróxido de benzoíla, 0,1 é o que está puro. Resultado excelente, atua em receptores retinoides do tipo gama, que são receptores anti-inflamatórios presentes na nossa pele, então tem um resultado bem interessante. Existe uma matéria que é quase mais emocional do que um fato médico. Os retinoides tópicos durante a gravidez. Me lembro do Fitzpatrick, que era um livrão, um tratado de dermato que a gente usava na minha época de residência. Hoje a gente usa de tratado em língua inglesa a Bolonha, né? E é a Bolonha, Jean Bolonha, é uma mulher. E na época em que eu fiz residência, a gente usava Fitzpatrick e usava o Rook, né? Hoje a gente tem inclusive o Rook aqui na pós. No Fitzpatrick estava escrito o seguinte:
Retinóides tópicos parecem não estar relacionados a alterações no desenvolvimento do embrião. É muito mais uma questão emocional por uma associação com todos os efeitos de teratogênese do Roacutan, da isotretinoína, do retinoide oral. Então o retinoide tópico parece não estar associado à teratogênese. Estou falando para você passar um retinoide tópico durante a gravidez? Não estou falando. Mas estou falando que se acontecer no início da gestação de uma paciente sua, você vai calmamente suspender, introduzir um ácido glicólico, um outro produto que pode ser usado durante a gestação. Na acne, tradicionalmente a gente usa antibióticos, antimicrobianos, né? E diminui a população de Cutibacterium acnes, C. acnes, o antigo Propionibacterium acnes, né? Então você consegue diminuir a população de C. acnes e você tem as propriedades anti-inflamatórias dos antibióticos. Tem sim propriedades anti-inflamatórias dos antibióticos. A gente vai ver depois um slide mostrando em particular as ciclinas com as suas propriedades anti-inflamatórias. Eu, em particular, quando penso em tratamento tópico com antimicrobiano, será peróxido de benzoíla. Por quê? O peróxido de benzoíla libera oxigênio, o Cutibacterium acnes não gosta desse oxigênio e não consegue se defender desse excesso de oxigênio. Então, não vai haver resistência do Cutibacterium ao peróxido de benzoíla. Dá para você usar no longo prazo. Concentração de 2,5% está excelente já para tratar o seu paciente. Existem outras concentrações, 5, 10. Né? Muitos pacientes falam que passaram peróxido de benzoíla na pele e a pele ficou irritada. É isso mesmo, é irritação, não é alergia. 2,5% dos pacientes só que terão sensibilidade alérgica ao peróxido de benzoíla. Todos os outros pacientes que reclamam que ficam vermelhos com peróxido de benzoíla é porque usaram mais do que meio grama, mais do que a unidade da ponta do dedo para tratar o rosto. Tá? Isso é importante. Eu escrevo na receita assim, aplicar quantidade pequena do tamanho de uma ervilha para a face toda. Assim não irrita em 99% dos casos. Se irritar foi você que passou demais. Explico para o paciente, né? Escrevo uma parte disso e explico para o paciente. Nenhum paciente volta falando que teve irritação na pele do rosto. A gente gosta bastante de usar, se for usar antibiótico tópico, inclusive, associado com o peróxido de benzoíla. Então, tem produtos, por exemplo, como Clindoxil, que é clindamicina e peróxido de benzoíla. Efeito sinérgico e o peróxido de benzoíla nessa fórmula diminui a possibilidade de haver resistência das bactérias à clindamicina. Na minha época de adolescência, tinha isso daqui, ó, Benzac. Hoje é um produto híbrido, assim, né? Dermotivin Benzac, a 10% para tratar acne, mas não precisa ser a 10%. Você pode usar o Clindoxil Control também, que é só o peróxido de benzoíla. Como eu disse, os antibióticos tópicos, a gente tem muita restrição de uso. Existem alguns produtos para o tratamento da acne que associam retinoides e clindamicina. Não são uma boa opção se você pensa em usar por mais do que 90 dias. Quem usaria por até 90 dias? Um paciente que tem uma erupção acneiforme, consumiu muita vitamina B12, tomou bomba, alguma coisa que é assim transitória, começou a usar um anticoncepcional e ali no início vai ter uma acne e aí você vai usar então, produto por 60 a 90 dias. Ok, poderia usar um antibiótico tópico associado ao retinoide, nunca isoladamente. Então, você tem Vitacid acne, que é tretinoína com clinda, a Dacniclin, que é a Dapaleno com clinda, e o Clindoxil gel, que é peróxido de benzoíla com clinda. Você poderia usar. O que eu prefiro usar quando eu falo de usar antibióticos para tratar acne, pensando no C. acnes, pensando nas propriedades anti-inflamatórias, seriam os antibióticos orais. Né? Diminui o crescimento do C. acnes na unidade pilosebácea, e as ciclinas têm muitas propriedades anti-inflamatórias. Veja só, eu tirei isso daqui do Blue Journal. Blue Journal é o Jornal da Academia Americana de Dermato, que a capa é azul, então se chama de Blue Journal. Veja só, quando você usa várias ciclinas, aqui tem as abreviaturas, né, de várias delas, suprime quimiotaxia de neutrófilos, diminui a maturação, inibe metaloproteinase do tipo 9, as metaloproteinases são que dá cicatriz na acne. Inativa Toll-like receptor, tem uma porção de propriedades anti-inflamatórias as ciclinas. Então, não só diminuem a população de C. acnes, como também tem propriedades anti-inflamatórias. Não à toa, a gente usa ciclina para tratar até pênfigo. Está lá escrito no Sampaio, uso de ciclina para tratar pênfigo, ou usa para tratar rosácea, ou usa ciclinas para tratar alopecia frontal fibrosante e líquen plano pilar. Então, os antibióticos orais eles devem ser prescritos na acne pelo menor intervalo de tempo possível, limitando o uso a 3, 4 meses.
Quando você for tirar, não tem um consenso se você tira de uma vez ou se você faz um desmame. Eu prefiro tirar de uma vez, porque assim eu não exponho o paciente a subdoses do antibiótico, aumentando o risco de resistência bacteriana. E veja só, né? Por exemplo, você pega lá, relatório sobre a incidência de resistência a múltiplos antibióticos do C. acnes em 1978, 20%. Em 1996, 62%. E sabe o que é um problema, inclusive? É que o C. acnes ficou resistente. Aí você vai falar assim, não tem problema, é uma bactéria da acne. Sim, mas a questão é que as outras bactérias do corpo do paciente também se tornam resistentes, acabam tendo um perfil de resistência semelhante. Veja só, quando a gente pega aqui, C. acnes, assim como Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, tinham um padrão semelhante de resistência nos pacientes. Então, veja só, usar antibiótico tópico, usar antibiótico por mais do que 3 a 4 meses é sempre um problema, porque você vai gerar bactérias resistentes, não só as envolvidas no processo da acne, mas todas as bactérias do corpo do paciente. Né? Prescrevi azitromicina ou prescrevi tetraciclina, meu paciente foi bem, 6 meses depois voltou a ter acne. Posso usar antibiótico de novo? Pode, de preferência o mesmo. Ricardo, vou usar antibiótico oral. Posso usar o peróxido de benzoíla por via tópica? Pode, sem dúvida. Você diminui a resistência bacteriana e você tem um efeito somado. O que é que os infectos falam para a gente usar como antibiótico para o tratamento da acne? Ciclinas. As ciclinas, elas têm poucos usos, né? Você, como dermato, vai ver assim, para tratar IST, sífilis, como uma das opções, né? Não é a primeira opção, doxiciclina, a primeira opção para sífilis é penibenzatina. Você vai ver para tratamento de clamídia, né? Então, ciclina não serve lá para muita coisa, a gente não usa para muita coisa. Então, melhor usar ciclina. Gosto bastante de usar a limeciclina. A limeciclina, ela não é quelada pelo cálcio da dieta, então você pode tomar junto com comida. Tem menor fotossensibilidade, o que é um problema, não é? Minociclina, por exemplo, causa muito fotossensibilidade às vezes até com descolamento ungueal. Então, limeciclina é uma excelente opção. E aqui a gente tem as doses. Limeciclina, por exemplo, é 300 mg ao dia. Doxiciclina, que a gente usa bastante aqui no nosso ambulatório para acne e também para líquen plano, alopecia frontal fibrosante, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, foliculite decalvante. Doxiciclina é um antibiótico que tem as posologias mais estranhas. 50 a 100 mg, 1 a 2 vezes ao dia, então o paciente pode chegar a usar 50 mg uma vez ao dia até 100 mg 2 vezes ao dia. Os macrolídeos têm uma posologia muito cômoda, a gente também acaba usando bastante para tratar acne. Por quê? Se você usar ciclina para tratar acne e depois for pensar em usar Roacutan porque a ciclina falhou, você precisa de um intervalo de pelo menos 1 mês entre o término da ciclina e o início da isotretinoína para não aumentar o risco de hipertensão intracraniana. Esse risco você anula se ao invés de usar ciclina, você usar azitromicina, por exemplo, para tratar acne. 3 dias para 7, 3 dias para 7, 3 dias para 7, usando a forma de pulso a azitromicina. E se imediatamente depois, ou até concomitantemente, você iniciar a isotretinoína, não tem problema com hipertensão intracraniana. Então, a gente gosta, mas os infectologistas vão falar que a gente está fazendo pressão para emergência de cepas bacterianas resistentes. Pulsoterapia da azitromicina, 3 dias de 500 mg para 7 e você repete isso por até 12 semanas, mais ou menos. Algumas vezes a gente muda esse esquema aqui, a gente faz 3 dias para 4, 3 dias para 4, porque aí o paciente vai tomar assim, segunda, terça e quarta, toda semana por até 12 semanas. Não é o clássico, não é como está na literatura é 3 dias para 7 e não 3 dias para 4. A meia-vida da azitromicina é de 68 horas, é o que permite que a gente faça essas prescrições assim na forma de pulso. Clindamicina por via oral, a gente não usa, aumenta o risco de colite pseudomembranosa. Aqui a gente volta para aquele slide em que eu estava falando de como tratar o paciente, né? Depois de fazer essa discussão teórica sobre os vários princípios ativos, fica claro por que se chega a este esquema terapêutico. Numa outra aula, num outro momento, a gente vai falar do uso da isotretinoína. Eu uso bastante, como ex-paciente de isotretinoína, é uma droga que é fantástica. Ouvi algumas vezes o professor Jaime de Oliveira Filho falando nos congressos assim, olha, gostaria que para cada uma das 3.000 doenças que existem na dermatologia, a gente tivesse uma droga igual ao Roacutan, com efeitos tão benéficos e tão poucos efeitos colaterais. Resseca o lábio,
Não aumenta o risco de depressão, porque inclusive como melhora a autoimagem do paciente, ao contrário, o paciente melhorando a autoimagem, ele melhora do humor. E é isso, com isso a gente acaba esta parte de acne e a gente vai depois para um próximo tema.